A transição justa para nós significa sim lutar pela descarbonização, pela tão falada agora descarbonização, mas para que esse processo, nas alterações produtivas, nas alterações do modo de consumir, do modo de produzir, não impactem negativamente os trabalhadores. Temos vários trabalhadores e trabalhadoras em setores diretamente ligados à emissão de carbono, petróleo, carvão, transporte. Sabemos que muitas das alterações virão ou já estão acontecendo. O problema é que essas alterações estão acontecendo sem dialogar com os trabalhadores, e isso vem gerando uma série de impactos. Muitos trabalhadores demitidos, a reposição de postos de trabalho que o capitalismo verde tanto adora propagar, que gerará muitos empregos, mas o que a gente está vendo é que esses empregos que são gerados, em geral, são de baixa qualidade, muita rotatividade, terceirização e quarteirização ao extremo. Óbvio que tem reflexo do que é a reforma trabalhista, o impacto da reforma trabalhista aqui no país, mas tem também impacto do modelo de negócio dessas empresas, em particular do setor de energia, que a gente tem observado bastante, energia eólica, energia solar, hidrogênio, ou outras formas que o capitalismo tem apresentado das soluções, né? Às vezes falsas soluções para descarbonização. Eles têm modelo de contratação muito perverso do trabalhador. Alienam ainda mais o trabalhador do processo produtivo, dificultam ao máximo a relação trabalhador com a representação sindical, dificultam a convenção coletiva, fracionam inclusive as contratações para dificultar a negociação coletiva e as convenções. Então, o que a gente observa é que essa transição não está sendo nada justa. Tudo isso que está acontecendo e numa velocidade extremamente acelerada agora, de reconfiguração desse modelo de produção, a gente vê impactos diretos na vida do trabalhador quando as empresas, a maioria delas grandes conglomerados internacionais, se movimentam sem discutir com o governo, sem discutir com trabalhadores, da forma como é melhor para elas reorganizar a distribuição internacional do trabalho e da produção de mercadorias. A saída da Ford aqui da Bahia é um muito simbólico exemplo disso, mas nesse tema das montadoras tem vários. Então, nós estamos mais do que nunca extremamente ameaçados de demissões sem qualquer tipo de diálogo, às vezes sem a gente mesmo entender as justificativas. Já Ford saiu daqui por quê? Vai produzir na China, vai produzir em outros países, vai só exportar para cá. Não tem espaços de diálogo, o que a OIT chama de diálogo tripartite ou diálogo social. Isso no Brasil sempre foi muito difícil de construir. Então isso tem impacto direto na vida do trabalhador, porque é isso, né? Nossos empregos, o risco sempre no risco de desaparecerem de uma hora para outra. Mas tem impactos diretos também na vida, esse é um de todos os trabalhadores, do serviço público, do privado, com carteira, com contrato, sem contrato, seja na saúde do trabalhador, na saúde e condições de trabalho. Então essas empresas estão buscando cada vez mais mitigar e diminuir impactos financeiros nas suas instalações. Então, desde sempre, né, tentaram, a Ford de novo é um exemplo, saiu lá do Rio Grande do Sul, causou a desgraça, o estrago que causou saindo do Rio Grande do Sul e vindo para cá, para a Bahia, atrás de de piores condições de trabalho e piores salários, mas maior taxa de lucratividade, e as empresas estão buscando muito isso. E esses novos contratos, isso que a gente chama de uberização no mercado do trabalho, não acontece só no trabalho de plataforma, não acontece só no Uber ou no iFood, como a gente tão facilmente identifica. Ela tem acontecido em todo o mercado de trabalho, no setor de indústria, inclusive. Boa parte das indústrias, quando vê os trabalhadores agora das indústrias renováveis, por exemplo, já estão ali trabalhando por aplicativo, ele já sai de casa ou durante a noite ele recebe as demandas, durante os seus horários de descanso, inclusive, ele está trabalhando, está recebendo, está em constante ou quase interminável de relação com o trabalho. Então, o trabalho tomou conta de toda a esfera da vida da gente, né? Então, não é só as 8 horas, não é só essa jornada extenuante, que já é extenuante, que nós temos. O trabalho tomou conta da vida inteira. Então, durante o almoço, à noite, no horário com as famílias, no horário de lazer, a interferência do trabalho na vida das pessoas. Então, isso é em todos os setores. Boa parte vinculada a essa nova relação, seja do home office, seja do trabalho digitalizado, mas boa parte também do local de trabalho. Então, os próprios locais de trabalho se reorganizaram
para imprimir ainda mais essa lógica de que você tem que estar o tempo inteiro à disposição, tem que estar o tempo inteiro colaborando de certa forma. E aí não é à toa que eles passam a chamar, e aí isso já vem de muito tempo, o trabalhador vira colaborador, o trabalhador é isso, não vira mais trabalhador como efetivamente é, que vende o seu tempo, vende a sua força de trabalho por um salário. Então, incorporar o trabalhador nessa lógica de torná-lo colaborador, ou pior, de torná-lo empreendedor, e essa lógica do empreendedorismo individual que assola principalmente a juventude, mas que todos acabam sendo levados a pensar que por ser dono do meu próprio tempo, por ser dono do meu trabalho, ou seja, eu que vou dizer quando eu trabalho, que horas, eu, portanto, vou me beneficiar. O que a gente vê muito claramente é o contrário. As pessoas têm que extrapolar ainda mais as jornadas, produzir ainda mais e ter muito piores condições de trabalho e sem direito. Cada vez mais sem direito. A própria questão das férias, jornada de trabalho, hora extra, quase não existe mais nesses novos contratos. Pelo contrário, as pessoas estão por produtividade. Então, são condições muito avassaladoras do trabalho. E não é o que a gente tem falado e reforçado bastante ao disputar esse termo da transição justa internacionalmente. Tem muito impacto aqui das reformas trabalhistas e desse novo processo de organização do trabalho aqui no Brasil, depois do golpe e com o governo Bolsonaro, mas não é só isso. O capitalismo tem se reforçado e se reinventado nessa perspectiva ainda mais neoliberal, e um neoliberal mais conservador, como era na essência, tem imposto uma relação capital-trabalho ainda mais cruel. Então, é uma tarefa nossa da Central, dos sindicatos, entender, compreender isso e disputar isso em aliança com os movimentos sociais. E nós da CUT temos feito movimentos bem interessantes e importantes sobre isso. Para nós está cada vez mais claro que é tentar ao máximo representar o todo da classe trabalhadora. Não é só o trabalhador com carteira assinada ou com contrato, no caso do serviço público, ou mesmo os trabalhadores precarizados. É um monte de trabalhador que não tem contrato, alguns deles nem salário tem, né? Porque é isso. Usa-se um termo que é um dos mais cruéis e estúpidos, às vezes, para tratar as estatísticas, como inatividade, que tem hoje 11 milhões, 12 milhões de trabalhadores inativos. E a gente sabe muito bem que a inatividade não existe. Todos esses trabalhadores estão sem salário, mas estão trabalhando, e trabalhando talvez muito mais até dos que têm condições de ter uma carteira assinada. E aí, para não dizer, assim, além da informalidade, tem o próprio trabalho doméstico, o trabalho reprodutivo, onde as mulheres estão aí dedicadas a sua vida inteira, todo o seu dia, a um trabalho que não é reconhecido como trabalho, portanto não tem remuneração. Nós temos construído uma rede de solidariedade internacional importante. Esse projeto que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil é fruto de uma parceria, de um projeto com o Centro de Transição Justa que a CSI criou. A CSI e o Sindicalismo Europeu criaram um centro de transição. Esse chamado Centro de Transição Justa é um espaço muito importante que tem aportado, inclusive, recursos financeiros para a gente conseguir fazer estudos e projetos importantes. Aqui no Brasil, nós temos uma série de outras alianças dentro do mundo sindical que são importantes para construir essa disputa. O DIEESE e o INEP, que é um instituto vinculado à Federação dos Petroleiros, são importantes e têm diálogos internacionais também, redes de pesquisa que eles elaboram. O sindicalismo internacional, nós aqui na CUT, através da CSA, temos uma agenda muito importante de discussão sobre esse tema de meio ambiente. O GT Trabalho, Ambiente e Trabalho da CSA é um elemento extremamente importante, um espaço extremamente importante de construir essa perspectiva crítica desse cenário que tem se apontado. E os próprios ramos, assim, os ramos internacionalmente, o setor da indústria, através da Industriol, a ISP, que é a Internacional do Serviço Público, a Internacional da Construção e a Madeira, são representações internacionais dos trabalhadores que, com várias alianças, constroem muita luta e nos ajuda a organizar essa luta também aqui no Brasil. Mais do que isso, das alianças internacionais, a CUT nasceu com muito apoio de movimentos sociais internacionais e sempre buscou, inclusive, fortalecer isso, seja aqui no Brasil, na aliança com as frentes do Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo e as diversas entidades aqui, Marcha Mundial das Mulheres, Via Campesina, o MAB, os movimentos de moradia. Então nós sabemos que essas lutas também são de trabalhadores e elas têm que ser construídas coletivamente. Tem uma série de movimentos internacionais também que participam dessa agenda. Uma das articulações que para nós é muito importante, que ela se dá aqui no Brasil, mas também tem organizações
fora que estrutura essa luta é o que nós chamamos aqui de Carta de Belém. O grupo Carta de Belém são uma série de entidades, a CUT é uma delas, que se associam, que se interagem em diversos espaços e organizam luta e protagonismo para fora. Esse projeto que a CUT vem desenvolvendo aqui no Brasil, de transição justa, ele já vem de 1 ano e meio, foi um trabalho que nós fizemos no Rio Grande do Norte, até mais de 1 ano e meio, até 2 anos, fizemos um pré-projeto no Rio Grande do Norte e para esse primeiro projeto, efetivamente, nós estamos nos debruçando sobre a região metropolitana de Salvador, mas também com a leitura que abrange a Bahia como um todo, ou o Nordeste como um todo, entendendo como essa transição está se dando aqui e se ela é justa ou não, e de que forma a gente pode fazer essa disputa por essa justiça. Eu tenho muita esperança de que essa juventude já está entendendo, por mais que completamente tomada por essa avalanche de digitalização, de redes sociais, mas que já há uma compreensão de que isso não está, o caminho não pode ser esse. Se esse caminho se aprofundar, nós vamos adoecer muito mais, ter uma juventude completamente alienada dos próprios espaços de convivência, de lazer, de prazer. Então, nós não podemos viver para o trabalho. Essa é uma questão fundamental. O empreendedorismo, que ainda ou essas saídas individuais, ainda são a única saída que aparece para essa juventude, porque o ataque foi muito forte, né, aos movimentos sociais, aos sindicatos. Mas nós queremos crer e estamos apostando a CUT nisso, de que seja pelos sindicatos ou seja por outras formas de organização da classe trabalhadora e da sociedade, essa consciência virá e vai vindo uma crescente no fortalecimento. Nós da CUT temos que olhar para essas novas formas de organização também, essas novas formas de organização dos trabalhadores. Óbvio que os sindicatos são ferramentas extremamente importantes para fazer esse debate com os trabalhadores da sua base ou até com o todo da classe trabalhadora, mas há outras formas. Essa juventude talvez invente novas formas que nós, dos sindicatos tradicionais, talvez não tenhamos condições de dar a resposta, mas acho que eles vão conseguir se organizar, a insatisfação é muito grande. Acho que esse processo eleitoral vai ser a primeira resposta. Para começar do macro, essa pandemia ela não é uma geração espontânea, né? Não foi lá a natureza, de repente deu um problema lá em alguma parte do mundo e gerou uma pandemia. Não, ela é a geração do próprio capitalismo. Ela é uma resposta biológica ou como se encare, mas uma resposta a esse modelo antropoceno de impacto no meio ambiente. Seja onde ela realmente foi gerada, essa pandemia do Covid, ou várias outras, que a gente esquece que nós estamos passando por várias outras pandemias ao mesmo tempo, né? Ou é da dengue, ou é outras respiratórias, ou é da fome, Então são geradas pela interação humana na natureza. Então um país que podia ser um dos primeiros a responder positivamente na produção de remédios, ou de outros estudos, ou de próprio isolamento, ou de condições de saúde, responder bem a isso e depois ainda poderia se capitalizar com isso, porque poderia estar produzindo vacina há muito tempo, exportando para a América do Sul, exportando para a África, ou exportando até para países centrais que não tiveram condições, que não tem as condições que o Brasil tem da indústria farmacêutica de produzir, e nós perdemos essa oportunidade, ficamos para trás. Junto com isso, ficamos lutando, essa luta de posições, essa sequência de fake news, onde é uma esfera que interessa a ele, né? Essa esfera das fake news, essa esfera da polarização, sempre interessou ao Bolsonaro, porque ele continua sendo protagonista de uma disputa que, na verdade, que não existe. Ela não está ali porque o que está acontecendo no submundo ali não tem mais disputa, já está perdido boa parte dessas questões. Então, as empresas se aproveitaram, diminuíram, flexibilizaram custos, diminuíram custos ou saíram daqui para produzir um local que é mais barato, e para nós ficou uma indústria sendo sucateada, e aí, inclusive agora com esses novos movimentos de facilitar completamente as importações, então é um processo de destruição da capacidade produtiva brasileira. Então, não tem como um governo desse dizer que é culpa da pandemia. As respostas que ele tem dado não são para superar a pandemia, são para intensificar a pandemia. Nós vimos isso, a quantidade de mortes, mais um monte de sequelas que estamos vivendo e vamos continuar. E junto com isso ele aproveitou para destruir o poder público, destruir a máquina
poderia dar resposta imediata a isso, o BNDES, os bancos públicos, empresas públicas, tentando privatizar a Eletrobras agora, a coisa mais surreal. E nós estamos discutindo energia. O que significa discutir energia no país? O governo que tenta vender a Eletrobras é contrassenso. Mas todo o parque industrial tem se desmontado. É isso, o capitalista brasileiro ele não tem uma agenda de desenvolvimento em geral. O que ele tem é a sanha de ganhar, de ter ganhos imediatos. E aí, por isso, para eles é muito fácil pular para o rentismo ou pular para investimentos internacionais e se desenvolver aqui. Então, como nós não temos uma política internacional, o governo destruiu a política internacional e não temos também um capitalismo brasileiro que organize para produzir aqui, as respostas são as piores da pandemia. Então, a culpa não é da pandemia, e ainda mais que foi esse tipo de modelo de produção que gerou a pandemia, e as respostas que o Brasil tem dado são as piores. E qualquer estatística séria que for avaliada vai deixar isso muito claro.